Bom, hoje estamos começando mais uma entrevista aqui do blog do Benja, pô, com ninguém mais, ninguém menos do que ele. Raí, um dos maiores ídolos da história de São Paulo, para alguns o maior, outro simpático o Rogério Ceni, e também tetracampeão do mundo pelo Brasil. Raí, obrigado. Prazer estar aqui com você. Bateu papo com a gente. Ô Raí, você aqui no gramado, pô, você conhece bem. Pô, eu, né? Joguei muito. Ô Raí, que família tua, hein, rapaz? Que coisa, né, meu? Uma família que deu aí dois gênios pro futebol. Você é um ídolo da história do São Paulo. O teu irmão Sócrates, o ídolo da história do Corinthians. Que coisa, né, meu? Meu pai sempre falou assim, depois que da Copa de 94, teve eliminatória, tudo. Aí ele falou assim, ó, pelo menos pode ter, eu já vi dois irmãos jogarem na seleção juntos ou em momentos diferentes, mas dois capitães da seleção brasileira acho que nunca vai ter mais, né? Então ele tinha o maior orgulho, não dá pra saber, meu pai, segundo ele e também os amigos também, que ele era muito ruim de bola, né? E aí a gente fala assim, minha mãe devia bater um bolão, né? Porque puxou pra quem, né? Mas somos em 6 irmãos e a história é muito bonita. Quer dizer, acho que o que aparece, né, publicamente, que é o Sócrates, na época ídolo mundial e do Corinthians, e eu pelo São Paulo, só aparece mais isso da nossa família. Mas meu pai era da periferia de Fortaleza, ele que foi o grande vencedor mesmo da família. É ele, pouca gente conhece a história dele, mas quem está mais próximo, ele é autodidata, não pôde estudar, foi para Belém, interior do Pará, depois foi transferido para Ribeirão Preto e criou 6 filhos, né? Fora o Sócrates, eu ainda tenho mais 2 filhos médicos, mais 2 engenheiros. Então é um vencedor na vida e acabou tendo esse fato aí inusitado de ter 2 filhos também que jogaram na Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Né? Que jogaram barbaridade. Mas, ô Raí, uma coisa engraçada, né? Que tanto você quanto Sócrates, vocês não tinham aquele perfil, né, de jogador de futebol, né? Aquela coisa que a gente está acostumado a ver no Brasil, aquele garoto mais franzino, né? Às vezes sem muita formação. Vocês têm um perfil muito diferenciado. O Magrão até médico. E até, às vezes, até fisicamente, né? Vocês não têm aquele perfil de ser aquela coisa do brasileiro mais mirrado, mais ágil, né? São 2 caras grandões. Até na época a galera pegava até no teu pé e falava que você era lento, que o Sócrates também era lento. Não tem um biotipo, acho que nem o perfil de normal, na média dos atletas, nem o biotipo, né? O Sócrates também mais alto que eu, tem 1,92 m, 93 m, eu 1,90 m. Então é um perfil raro no futebol, principalmente naquela posição ali de meio campo, que você precisa atacar, defender, né? Geralmente são zagueiros ou goleiro. E eu acho que foi um pouco o estilo, assim, né? Eu acho que tem o gênio, o estilo do Sócrates era parecido com o meu estilo, parecido com o dele, assim, de correr, apesar de eu ser mais forte, ter trabalhado mais a parte física, só que é mais mirradinho, assim, né? Mas acho que o fato assim, o outro lado, assim, não só a parte física, acho que também vem aí da minha família, dos meus pais, né, que sempre incentivaram o estudo e tivemos oportunidades, né, de ter boas oportunidades na vida. O Sócrates no começo, quer dizer, ele é o primeiro filho do seu Raimundo, ele nasceu em Belém do Pará, assim, meu pai era bem pobre ainda. Então depois é que ele foi ter as melhores oportunidades, assim, de estudo, de escola. Eu já sou mais novo, para mim, assim, a vida já estava um pouco mais tranquila para minha família. Mas acho que essas oportunidades é que fez com que meu pai, por ele ter tido muita dificuldade, ele nunca deixou o Sócrates parar a faculdade de medicina, né? Tinha propostas já, então enquanto ele não acabou, ele não saiu dali. O Magrão, por fato de ser mais velho e começou antes do futebol, você chegava a se espelhar no Magrão? Foi, eu acho que meu ídolo e com certeza eu era fã, admirava muito Sócrates. Então, inconscientemente, com certeza eu me inspirei, vi e acompanhava muito. Eu fui torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto de bandeira, e na arquibancada, torcer pelo irmão, né? Que tem um fruto privilégio e que irmão, né? Eu via show deles lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E claro que acabou me inspirando. Não foi ele inspirar um estilo de jogo, mas não foi ele, assim, por causa dele que eu vim ser jogador profissional, porque levava mais na brincadeira, via que tinha qualidades. Foi uma coisa meio natural, acabei casando cedo, foi isso que mais me fez eu ser um jogador profissional.
Agora a maneira e a admiração pelo futebol, claro que passou pela acompanhar o Sócrates. Oi, você está na história do São Paulo, indiscutível, porque o que você ganhou, o que você fez pelo São Paulo é brincadeira. Acho que dificilmente alguém vai superar o que você fez, o que o Rogério Ceni fez, tá? Acho que é impossível. Mas o Raí, as pessoas vê aquela história, né? As pessoas vê os tombos vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Você comeu pão, que diabo amassou no teu começo do São Paulo, não comeu não? Você ficou ali uns 2, 3 anos ali, que não foi fácil, né? Quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei contundido, né? Eu tava no Botafogo, do Botafogo eu tinha ido pra seleção. Ponte também, né? Passei um... Botafogo não disputava o Campeonato Nacional, aí eu fui emprestado pra Ponte para disputar o Campeonato Nacional. Aí voltei pro Botafogo, e do Botafogo, o Botafogo fez uma boa campanha, eu fui pra seleção. E na seleção, fui um torneio na Europa, depois no Pan-Americano eu me machuquei. Foi quando eu fui transferido para São Paulo, então eu cheguei, fui 3 meses, eu estava no departamento médico ainda. Depois fui voltando e tava aquela fase de adaptação, assim, eu sempre tive um período de adaptação para conhecer os companheiros, sentir mais à vontade, eu sempre tive um perfil mais tímido, assim, então sempre precisei de uns 6 meses e tal, mas como eu cheguei machucado, acho que durou um pouco mais. Eu cheguei fim de 87, machucado, praticamente não joguei só no último mês de 87. Em 88 foi um ano de afirmação, começando, assim, teve aquela coisa do Cilinho, logo que eu cheguei era o Cilinho, que ele queria jogar com centroavante, eu não me adaptava, então demorou um pouco. Aí em 89 eu já era capitão do time, com o Carlos Alberto Vida, foi um campeão paulista, e aí começou a deslanchar dentro de São Paulo. Mas o grande responsável pela tua ascensão mesmo no time de São Paulo foi aquele senhor que usava uma camisa polo vermelha, né? Seu Tele, né? Sempre foi ele que jogou. O Tele sempre apostou muito em você, né? Ele te dava muita moral, não dava? O Tele, eu acho que ele via que eu podia crescer ainda na minha carreira. Quando ele chegou, eu tinha 26 anos, e eu já era capitão do time, tinha sido campeão paulista, a gente tinha sido finalista do Campeonato Brasileiro, e eu era um jogador que armava, ajudava na marcação, mas era mais de armação, não era um jogador que chegava tanto assim na área, não fazia tanto gol. E aí logo que ele chegou, nos primeiros meses, começou a pegar no meu pé, falou, com essa altura você tem que ir pra área, você tem que se mexer, você tem que ser mais... Dizem que ele pegava um pouquinho, pegava, mano? Não, pegava. Quando ele pegava assim, ele sempre tirava um ou dois assim para Cristo durante uns 3 a 6 meses, às vezes durava. Você foi um desses sorteados? Eu fui do primeiro. Pra mim no final acabou dando certo, né? Tem que ter paciência pra O que ele fazia? O que era? Nos treinos ele ficava com você até mais tarde? Ficava gritando na orelha, assim, ficava mais tarde, mas ele, durante o coletivo, assim, você acha que ele tava vendo e tava atrás de você. Você pegava a bola, você já tava gritando. Tomava até um susto. Eu lembro de uma história engraçada, que é a história do Bernardo, né? Do Bernardão? Que outro dia eu tava contando lá, que ele pegou no pé do Bernardo, olha lá, vai errar, não sei o que, ficou uns 3 meses falando na orelha do Bernardão, aí o Bernardão virou pra ele assim, deu de frente, assim, queria bater, xingar, não podia, que era o patrão, né? Aí só olhou pra ele com o Tele assim, deu um grito assim, o Tele, os cabelinhos do Tele voando. Foi engraçado. O Cafu também sofreu muito na mão do Tele, né? Naquelas pra saber cruzar, né? O Cafu era aquele craque peladeiro, corria pra tudo quanto é lado e não direcionava muito o talento dele, assim, né? Não tinha visão de jogo, muita visão de jogo. Aí o Tele que começou a colocar ele na lateral, só que ele não tinha cruzamento, né? Aí o Tele ficava horas e horas todos os dias treinando cruzamento com ele. Quando você fez aquele... Não sei se essa é ou não a sua maior partida na vida, a inesquecível foi no Mundial contra o Barcelona, que o Barcelona do Cruyff, do Laudrup, do Stoichkov, do Koeman, e que o Barcelona saiu ganhando de 1-0, que você fez os 2 gols da virada, e naquele gol de falta que você atravessou o campo para ir abraçar o Tele, aquilo foi o seu agradecimento ao Tele, né? E essa foi a tua partida, essa é a partida? Eu acho que é a partida que mais marcou. Não digo que foi a melhor, a que mais marcou e fiz 2 gols, né? Acho que teve grandes partidas no São Paulo, assim. Contra o Barcelona, que era o temido Barcelona. Exatamente, aí saiu perdendo, como você falou. Mas tinha um timaço, nossa, logo que tomou o gol, assim, acho que todo mundo, a gente ficou meio assustado, assim, uns 5, 10 minutos, e começamos a jogar de novo. Aí viu que eles não iam aguentar segurar nosso time. Aí o Miller fez aquela jogada no primeiro gol, maravilhosa. E o gol de falta, eu corri pro Tele, porque o Tele também, assim, além do Sócrates, que me inspirou, a geração dele também me inspirou, e principalmente aquela geração de 82 que
que maravilhou o mundo e a gente, e o Telê não conseguiu fazer maravilhosos trabalhos, mas estava por não ter ganho a Copa do Mundo, as pessoas às vezes falavam para ele e tal, e aquilo era um mundial, né? Então, eu que foi para oferecer para ele algo que ele mais do que merecia. E hoje a gente está vendo uma época aí que a maioria das pessoas, dos torcedores, perdeu o tesão, ou não se empolga muito com a seleção brasileira. O jogador também, cara, ser campeão do mundo, você foi tetra em 94, e você também passou alguns apuros na seleção, né? Também pegaram no seu pé pra cacete também, né? Inclusive também no Maracanã, que a torcida vaiava, Raí, pede pra sair. Esse foi antes de ir pra 98, né? O último jogo. Também, né? É a mesma coisa, é a mesma emoção ser campeão mundial pelo Brasil ou ser campeão mundial pelo São Paulo? É diferente, né? Claro que pro Brasil tem uma importância do país muito, muito maior. O gostoso de clube é que você tem um dia a dia com os companheiros, então é uma coisa de amizade, dura muito tempo, muita convivência junto, tem briga durante o ano, acontece de tudo, então tem um sabor especial, acho que não dá para comparar, mas a seleção, obviamente, é o que tem mais impacto, mais repercussão e acho que a seleção, é claro que ainda continua sendo o título mais importante que todo jogador quer ganhar. Aí você quando teve os seus problemas, você sabia lidar muito bem com isso, quer dizer, porque você nunca demonstrou na imprensa qualquer reação adversa, a sua reação é sempre a mesma, o seu tom de voz, o seu semblante, você nunca foi jogador polêmico e tal. Aquela vez lá do Maracanã, os caras Raí, pede pra sair, cara, em nenhum momento essas coisas te abalavam assim, porque você nunca demonstrou. Mas abala, claro que abala. Eu não digo assim, na bala em exagero, para não ter. Porque acho que foi 2 semanas depois daquele jogo do Maracanã, eu voltei e fiz aquele jogo contra o Corinthians na final. Então, quer dizer, não chegou a abalar a ponto de eu perder a confiança, de achar que não poderia jogar bem nos jogos seguintes. Então, logo em seguida voltei, né, pro Brasil e consegui fazer aquele jogo que as pessoas até falaram, pô, não dá para avaliar só para um jogo da Argentina, que o time inteiro tinha jogado mal. E é claro que tem aquela rixa de carioca com paulista, né, que acabou complicando pro meu lado. Mas a bala, a gente sofre calado. Eu acho que às vezes até exagerava, é o meu maneira de ser, né? Mas eu acho que hoje, com mais maturidade, assim, eu falo que assim, eu acho que poderia ter expressado, externado mais o quanto me abalava. Até para você se sentir mais solto, mais livre, mais pronto para digerir aquilo com mais rapidez, né? Mas é o meu estilo, assim, de ficar na minha, de amargar aquilo comigo mesmo e depois sair para outra. Quando você saiu de São Paulo, em 93, foi jogar no Paris Saint-Germain, marcou época também. Onde você jogou, você marcou época. Era uma coisa programada você sair do Paris Saint-Germain? Você programou a tua vida? Você falou, bom, agora eu quero ir para a Europa, vou jogar tanto tempo na Europa e quero voltar para São Paulo. Foi uma coisa programada ou as coisas foram acontecendo? Foi programado, assim, eu não sabia se ia voltar para São Paulo, mas eu queria ficar 5 anos em Paris. Eu fui com um contrato de 3 anos, o primeiro ano também foi meio complicado e tal, mas eu queria. Aí logo no final do segundo ano, eles já quiseram renovar, aí eu renovei por mais 2 anos, que era a minha meta, assim, foi sempre mais ou menos programado, assim. E aí quando terminou o 4º ano, aí eu já estava preparando minha família, vai ser o último ano, vamos voltar ou vamos para outro lugar. E o Paris Saint-Germain queria que renovasse. Aí tive uma proposta, eu estava com 33 anos, o presidente do Paris Saint-Germain fez uma proposta, ele viu que eu não queria mais e tal, continuar, que eu tinha me programado para isso. Ele falou assim, eu te dou um contrato de 3 anos como jogador e mais 5 como dirigente. E me ofereceu um contrato de 8 anos. E para morar em Paris, que é ruim, né? Que é ruim. É ruim pra caramba morar em Paris, né? Mas é aquela coisa, aí eu já tinha decidido, eu queria ter uma experiência na Inglaterra, eu estava pensando, era o meu último contrato também, queria fazer um bom contrato, e queria ter uma outra experiência em outro lugar. E aí foi quando o São Paulo apareceu, São Paulo estava precisando, né? Estava uma geração boa, mais jovem, não tinha nenhuma liderança forte, o Rogério estava começando a ter essa liderança mais forte. Daí foi quando o São Paulo chegou na hora certa para a minha volta, meus últimos 2 anos, acabou sendo um fim de história bonito, né? Estava no São Paulo, fui para lá, voltei para São Paulo, eu gostei. Agora nós vamos sentar no banco de reserva porque começou a chover, que eu tenho uma pergunta pro Raí. Vem cá, Raí, levanta aí. Bom, agora já estamos no coberto, né? Chuva, entrevista tem disso.
Aí, uma curiosidade. Quando você voltou em 98, você voltou para jogar um jogo. Lógico que o Raí ia jogar contra quem? Contra o Corinthians. Lógico que era contra quem? Final de campeonato, o Corinthians estava bem, já tinha ganho a primeira, né? E aí o Raí desceu do aeroporto. Raí, até uma curiosidade que eu tenho contigo, como é que aconteceu isso? O São Paulo já tinha negociado com você. Pô, como é que você chega para jogar só uma partida de uma final de campeonato? Bom, você ri, né? Você foi o carrasco do Corinthians, Raí. Você judiou muito do Corinthians. Gostando também. Porque aqui eu tô com uma equipe que só tem São Paulino. Ei, ô Raí, era bem por causa do Magrão, pô? As Freud explica, né? Acho que só... Eu não sei porque, no próprio Botafogo, Ribeirão Preto, que eu tava... Meu melhor jogo pelo Botafogo foi um 4x4 no Pacaembu. Fiz 3 gols contra o Corinthians. Fiz 3 gols contra o Corinthians, no Valdir Pérez, um de cobertura. Foi o meu melhor jogo. E, eu não sei, deve ter alguma coisa aí que explica subconsciente. Teve um outro também que jogou, teve um outro também que jogou no Santos, com camisa 10... Pelé. Esse também judiava horrores do Corinthians. Mas esse judiava todo mundo, né? Mas aí daquele jogo lá, a gente estava negociando desde janeiro com o São Paulo. E aí quando chegou num acordo, estava só esperando acabar o campeonato francês, que acabava fim de maio. E aí quando a gente o São Paulo foi pra final, tal, com o Corinthians, e aí os caras falaram, pô, dá pra voltar antes, nós começamos a ver, viu que tinha uma brecha no regulamento, né? Tinha uma brecha no regulamento que poderia inscrever no último momento. E o Paris Saint-Germain lá já tinha definido a posição dele, ele já sido campeão da Copa da França, estava em segundo lugar, classificado para a Liga dos Campeões. Aí pedi lá, ó, dá pra voltar antes, perdi um jogo lá, voltei, falei, só isso também. Não joguei lá, joguei aqui, só isso, só um jogo. Que filha da mãe, velho, filha da mãe. Ô, Raí, naquele jogo lá, mas vem cá, rapaz, você não tinha entrosamento ali, não tinha nada, chegou e já jogou. Você nem chegou a treinar direito, chegou? Fiz meio coletivo, assim, meio no time reserva, meio com os caras. Mas é o tipo, eram jogadores que eu não conhecia muito bem, mas que se encaixavam muito bem com o meu estilo, né? O França gostava de fazer um 2, sempre fazia, jogava com o Dodô, assim, eu não sabia, não acompanhava, não conhecia os caras ainda muito bem. Eu entrei no lugar do Dodô, que gostava também de fazer toque de bola, 1-2 ali com França. O Denilson estava arrebentando, Serginho voando. O Carlos Miguel naquele jogo também resolveu jogar muito. Naquele jogo? Eu me falar que ele não estava tão bem antes, assim, quando eu cheguei. Mal pra caramba. Então, eu não estava acompanhando. Naquele jogo acho que ele foi um dos melhores. Fez um puta jogo. E aí também era um estilo, né? O Carlos Miguel também gosta de tocar, vir de trás, o França. Então acabou encaixando. Mas o Raí, numa pré-eleição, o que o treinador falava? Tudo bem, era o Raí, tudo bem, isso é discutir, lógico, um fora de série e tal. Mas fala o quê? Do jogador que não jogou o campeonato inteiro, que fez meio coletivo e entra numa final de campeonato. O cara fala o quê? Gente, o Raí joga onde quer, a bola é no pé dele, era isso? O que era? O que fala o treinador nessa hora? Ele me deixou meio solto, assim, ele falou pra jogar um pouco atrás do França, movimentar, mas deixou meio solto ali, não teve muita preocupação. Também contou com a minha experiência. Eu acho que uma coisa também que contou muito era a felicidade de estar voltando para São Paulo, super bem recebido, né, pela torcida. E a possibilidade de chegar já sendo campeão, tudo isso acho que me inspirou também. Eu lembro que o Luxemburgo, né, antes do jogo, falou assim, tanto faz, vai jogar, não jogar, não sei o quê. Tá. Aí depois do jogo ele falou assim, pô, não poderia falar antes, mas é que... Mas que teve jogador... E que teve jogador do Corinthians naquele jogo lá, que tava pedindo autógrafo pra você em campo, tava, hein, Raí? Porque não era possível o jogador da tua qualidade andar numa final de campeonato. Podemos falar, Raí, já se passaram quase 10 anos. Você passeou no gramado Morumbi, ninguém te marcava. Tinha jogador querendo tirar foto e pedir autógrafo, porra. Não, mas isso não teve, mas eu acho que teve um respeito, até um respeito talvez exagerado para uma final. E realmente não foi o jogo que eu me senti mais marcado na coisa. Acho que já teve jogos muito piores, assim, de marcação. Vaselina, né? Vaselina. Houve um respeito exagerado e ele fala, não passei no gramado. Ai, passeou, os caras deixaram de você andar, pintar e bordar, aí. Aquele jogo eu joguei muito, Mesmo o França jogou, fez o segundo gol, depois o França fez mais. Você acha que você jogou melhor nesse ou naquele também, naquela final de campeonato também? Você fez 3 gols no Corinthians, 3-0, você fez daquele jogo que só faltou fazer gol de bunda, pô, fazer gol de tudo que era jeito. Aquele dia eu tava... não sei dizer assim, porque em 91 que eu fiz os 3 gols, não lembro de detalhes assim, mas estava numa fase também voando. Mas em 98
eu acho que foi acho que em 91 que eu fiz os 3 gols, o time estava super entrosado, todo mundo já estava entrosado. Quando em 98 não, eu acho que em 98 dá pra sentir que eu fiz a diferença, porque o time tinha craques, mas estava inseguro. Então acho que teve um peso maior para a equipe. Você fala muito de futebol com o Magrão? Vocês conversam assim de jogo? Vocês assistem uma partida junto? Conversamos, a gente assiste assim, conversando sobre jogadores e tal. No ano passado o Paris Saint-Germain queria que eu indicasse algum jogador, assim, eu trocava ideia com ele e tal. Mas é sempre gostoso. Ele é um cara que curte futebol, acompanha e tal, e gosta de conversar. Não é com frequência, mas de vez em quando a gente bate um papo. Ô, Raí, como é que é ser avô tão cedo, cara? Sua neta tá quantos anos já? Minha neta, 7 anos. 7? Você vai ser bisavô cedo também. Bom, não sei, né? Se ela for seguir o nosso exemplo, o meu e da minha filha, né? Não, foi um impacto? Foi um susto, né? Ele jogava ainda, né? O vovô jogando, né? Jogava ainda, tava 34 anos. E eu lembro que foi um choque, assim. Primeiro que a filha fica grávida, muito nova. Acho que é uma coisa que eu fui pai cedo também, eu sei o quanto que ela sofreu bastante, né? Depois e tal, minha filha. Então eu fiquei muito preocupado pela minha filha. Aí quando decidiu que ela queria ter, não sei o quê, depois que nasceu, claro que a gente montou toda a estrutura para ela. E hoje, claro, minha neta está aí maravilhosa, adoro, curto muito. Ela te chama de vovô ou te chama de Raí? Ela chama de Vovi. Vovi. É uma neta moderna, né? Que tem outro dia ela falou assim falou assim, tava conversando com uma outra amiguinha e tal, que tinha um avô mais velho e tal, né? Aí, não sei o que, aí eles brigaram, não sei o que. Não sei o que, mas eu tenho avô. Aí a menina falou assim, mas eu também. Ela falou assim, mas o seu é velho. Ela me contando como hora. Mas depois desse susto do início, assim, da gravidez, né, da prematura da filha, depois foi só felicidade. Hoje em dia curto bastante. Assim. Ô Raí, e eu vou falar, você parou de jogar, mano, impressionante, a mulherada ainda paga um pau pra você violento, né? Aí onde você vai? Coisa de louco, cara. Você é o avô mais chavecado desse país, meu? Chavecado. Acontece de vez em quando. Mas acontece de vez em quando, rapaz, uma timidez, pô. Não, acho que também tem uma coisa depois que cria aquela imagem, aquela fama e tal, não sei o que, já cria uma expectativa, né? Eu brinco assim, né? Eu com 22, 23 anos de ser campeão do mundo, campeão não sei o que, não era tanto assim, né? Então, claro que quando as pessoas falam e cria aquela imagem e tal, é claro que também acaba tendo um impacto maior quando você chega num lugar. Você é um cara meio tímido, você é um cara até meio introvertido às vezes, assim. Pô, quando você tá sentado no restaurante e a mulherada chega, a mulherada joga pesado, chega chegando, não chega? Hein? Às vezes. Tem umas que já abre que nem pavão, não abre? Aí é isso. Você fica meio assim, você coça o cabelo, Não, acho que esse meu jeito, assim, claro que hoje eu sou bem menos tímido do que era. E também, na época eu jogava, era casado e tal. Então tinha uma distância, assim, que acabava protegendo. Agora, eu acho que esse jeito tímido, então, não sei o quê, tem umas que são mais assanhadas, não sei o quê, mas... Já rolou alguma coisa, já rolou algum assédio, assim, até você ficou assustado de alguma mulher fazer alguma doideira, assim? Não, nada de seja exagerado, você já teve de vir falar coisa na cara, assim, não sei o quê, chamar... Parar no trânsito, dentista, passa o cartão, fala assim, vai lá no consultório, não sei o que, tudo de graça, né? Vem deitar na minha cadeira, aquela coisa. Era dentista legal ou não? Era legal. Era legal? Você deitou naquela cadeira lá? Não foi. Ô Raí, agora uma coisa séria, Fundação Gol de Letra, é um sonho pra você? Isso é uma realização pessoal sua? Que eu vejo quando você fala do Gol de Letra, rapaz, você... Parece que é um título que você está falando, né? Exatamente, é mesmo. Mas uma conquista, com certeza, né? Uma conquista das mais importantes, porque também era uma coisa que eu não tinha muita experiência, a gente entra com boa vontade, com recurso, né? Com o Léo e tal, junto. Mas é um desafio também, né? Você montar equipe, montar um trabalho, quer dizer, boa vontade é uma coisa, fazer bem feito é outra coisa. Então, a gente tem muito orgulho, foi reconhecido pela Unesco, um trabalho modelo. Então, tenho bastante orgulho, assim, é um projeto de vida, porque é uma coisa que
nasceu, é grande, a gente quer continuar e conta aí com muita ajuda de muita gente, mas que tem bastante orgulho com o resultado que tem. Hoje, claro que não sou só eu e o Léo, tem uma equipe de 70 funcionários, com pessoas que trabalham, né, desde do operacional até os diretores, gerentes da fundação, coordenadores. Hoje é todo um trabalho gigante, que é claro que eu tenho orgulho de ter começado isso, e que acho que a Gol de Letra, pelos resultados que tem e pelo nome que tem, conhecimento, mais pra frente a gente pode conseguir mais coisas, não só com ajuda, assim, mas ter posicionamentos, brigar pela causa da educação, que é a coisa que a gente fala, né, que o nosso trabalho é um pouco que o meu pai sempre passou pra gente, assim, né, que a maior justiça, a grande injustiça é que a diferença de oportunidade que as pessoas têm para... E nesse país tá ficando cada vez mais difícil. A distância é cada vez maior, né? Então acho que essa é a grande luta, e para isso melhorar, só atuando nas oportunidades. A gente fez um projeto em algumas regiões do Brasil, né, em São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro, e que é para provar que se você dá oportunidade, as coisas acontecem, o bairro cresce, transforma, e está acontecendo isso, né? A gente quer também que esse exemplo agora sirva para outras ações. Você, como foi jogador, você foi vitorioso em tudo que você fez, a Fundação Gol de Letra que você fez é um sucesso. Por que não deu certo você como diretor de São Paulo? Quando você foi cuidar da categoria de base, não foi? Foi. Eu acho que uma das coisas que não deu certo por isso, não tinha uma função bem definida e clara. Quer dizer, eu tinha vontade de trabalhar junto, minha, deles também, era um novo momento, né, que eu estava trocando de direção, dentro do clube, direção política, né, e eu acho que, claro, que tem existe uma cultura, né, dos clubes, que é a cultura de clube, de associação, de diretores que são voluntários, né, não são contratados. Eu era um cara contratado, então não tinha que a gente tinha definido aqui, assim, um cara que ia fazer a ligação entre a categoria de base e os profissionais, né? Só que já tinham os profissionais já escolhidos, já tinham os diretores, então me senti meio assim fora, estava louco para colocar minhas ideias em prática e tudo. Acho que talvez foi por pouco tempo, né, que eu acabei ficando, mas eu senti que não estava tendo meu espaço para trabalhar da maneira que eu gostaria. O Rogério Ceni sonha um dia ser presidente de São Paulo. Você tem essa pretensão também ou não? Eu acho que devo ser cabo eleitoral dele, assim, mas eu não vou ser. Eu não tenho. Eu acho que o Rogério até tem um perfil, parece, mas é difícil você como atleta e foi ídolo de um clube, você entrar na parte executiva. Você pode colaborar, ser um assessor, né, ajudar. Estou falando com a minha maneira de ser. Acho que eu ajudo mais não estando no dia a dia, na execução, dando opiniões, participando, sendo um assessor, pode ser informalmente ou contratado, mas do que estar no dia a dia, né? Porque você fez parte da história, você foi atleta, não sei o que. Depois você está na luta, da coisa do dia a dia, que você tem que às vezes discutir com o cara do seu trabalho, então é uma situação complicada. Chega, né? Isso que eu curti a vida, né, Raí? Chega, né? Chega, né? Pô, eu tenho minha empresa e tal, mas minha empresa é a fundação, mas dá pra curtir a vida. O futebol realmente dá dor de cabeça pra caramba, né? Você tá dentro, né? Dá. Nesse aspecto eu prefiro curtir a vida. E eu acho que quem foi ídolo também precisa tomar um certo cuidado, porque a pessoa tem uma página na história do clube, ainda mais você, e de repente você sabe como que é, né? Vai lá fazer um trabalho, dá errado, sempre tem aquele negócio, a última imagem que fica. Já para terminar, não vou perguntar dos pênaltis que o Dida pegou, não vou falar disso. Mas aquele jogo eu fiz um gol também nele. Porque toda vez que eu falo disso, ele fala para mim do passaporte, então zerou. Ô Raí, você tem um sobrinho chamado Gustavo, que é o filho do Magrão, que um dia até me quebrou as pernas ao vivo no Estádio 97, que eu fui falar pra ele, tinha certeza absoluta que ele era corintiano. Absoluta! E ele falou que era São Paulino, absoluta no ar. Eu fiquei 5 minutos sem ter o que falar. Pro teu sobrinho, Gustavo, filho do Magrão, que é São Paulino Roxo, quem foi o maior ídolo de São Paulo pra ele? O Raí ou o Rogério Ceni? Pô, não sei, né? Você sabe, sim, você sabe. Pra ele, não sei, sei lá. Você sabe, né? Sobrinho deve ser o tio, né? Deve ser o tio. Mas ele é mais da minha geração. O Rodrigo, eu peguei eles ali cedinho, então eu trabalhei bem, porque na final de 91
Se você quiser umas fotos depois, estava o Rodrigo, que é o mais velho, e o Gustavo entraram comigo de mascote. Aí não tem jeito, virou São Paulino, né? Em 91. Puta, que legal, cara. Pô, vou te falar, eu quero agradecer muito o Raí, meu. Cara, o Raí é de uma simplicidade, um cara fantástico, um cara que marcou época no futebol brasileiro, tem a história maravilhosa na página do São Paulo. É irmão também de um cara que, pra mim, ele sabe, foi o meu grande ídolo. Torço pro Corinthians. Pra mim, o Sócrates foi o maior jogador que eu vi jogar na história do Corinthians. Então, realmente é uma família sensacional, pessoas fantásticas. Eu só tenho a agradecer o Raí, por Raí. Obrigadão. Sempre um prazer falar com Obrigadão. você. E esse projeto que ele faz aí da Fundação Godilete também é bacana pra caramba. Que outras pessoas, a gente mora num país, né? Que infelizmente o que é dever do Estado não é. Então nós temos que fazer a nossa parte e ajudar. Um pouco a mais, né? Fazer um pouco a mais. Obrigado, Raí. Valeu.